Olá pessoal, estamos aqui no céu da semana de 23 a 29 de janeiro, falando novamente para quem estava sentindo falta, querendo saber sobre o panorama semanal da semana. Estamos aí aos poucos retomando, né, nesse primeiro céu da semana de 2022, falando aí sobre o momento astrológico que a gente já vem dessa semana para cá, desde o começo do ano, com algumas posições aí marcantes, retrogradações de Mercúrio. Boas-vindas a quem chega. Olá, Flávia. Olá, pessoal. Então, este é um momento semanal, ou de sábado, ou de domingo, ou quando a gente consegue um tempo para falar sobre o período semanal. Oh, Dé, Paceto, legal, saudades também. Os bons acontecimentos da semana do seu aniversário. Falaremos desses tempos atuais de período astrológico, né? Simone, bem-vinda, pessoal que chega, pessoal que já frequentava antes. Então, esse é um momento em que a gente observa as posições astrológicas. A gente vem de um período mensal, desde o fim do mês passado, com a retrogradação de Vênus. Parabéns, Marte, minha Marte. Feliz aniversário. Feliz aniversário aos aquarianos. Começamos aí um período de aquário também na semana que passou, né? Tivemos aí desde quarta para quinta-feira, chegada do Sol em Aquário, período aquariano, período interessante para os grupos, né? Para as amizades, para a gente conviver com o sentido do diferente, né? Das questões que envolvam autonomia, né? O debate sobre direito e autonomia, né? Para não entrar tanto em polêmica, só essas reflexões que a gente percebe também num tempo aquariano, porque Saturno também está por Aquário, então o paradoxo entre a disciplina e a liberdade marcando aí esses tempos também. E Mercúrio retrógrado, espero que vocês estejam bem nesses tempos recentes, desde 14 e 15 de janeiro a gente vem com a retrogradação de Mercúrio, um período interessante para revisões. O Windows no meu computador já deu um chabu ali no meio da semana, quando o Urano também estacionou, né? Então são tempos que a gente fica muito suscetível a remanejar questões, providenciar revisões. O meu computador já está ótimo, é o melhor período para você reavaliar, revisar, trocar algo que precisa, porque a coisa fica bem ajustada, né? Fica bem elaborada nas revisões. Então, um tempo que marca um momento de revisão. Eu vou falar do céu da semana, do momento que a gente... Mercúrio retrógrado deu sinal, né, Lu? Lu Talibete. Deu sinal várias vezes, né? Seja com raios, trovões, seja com falta de conexão indo e vindo, né? E Urano estacionou nessa semana do retrógrado para direto, que também impacta nos eletrônicos, né? Às vezes dá umas queimadinhas, uma coisinha aqui, outra ali. Então, tiremos da tomada nesses tempos de raio, né? Oi, Adri, bem-vinda! Então, é um tempo aí de remanejamento, atenção com as comunicações, e nós começamos a semana, entre hoje para amanhã, com a conjunção interna de Mercúrio com o Sol. O que é uma conjunção interna? É aquela conjunção quando o Mercúrio está retrógrado. Olha só, eu abri uma telinha aqui. Então, quando o Mercúrio, olha, o Mercúrio ali bem no meio, ó, bem no meio da Terra e do Sol, ali, ó, Mercúrio bem no meio da Terra e do Sol. É a conjunção interior ou conjunção inferior que alguns falam. Boa noite, Fernanda, bem-vinda. Então, nós temos esse tempo da conjunção interna, conjunção inferior, Mercúrio-Sol. Boa noite, Cláudia, bom vê-la por aqui. Então, também marca início ou uma transição de questões, né? Sempre que Mercúrio fica na conjunção, né? É... Ei, Tiago Cordeiro, o seu Vitória Esporte Clube está num momento bom para essa conjunção? Tá, recomeços, recomeços, todos os recomeços dão bons indícios. É a metade do caminho da retrogradação, né? Então, Mercúrio ele retrograda na, na, no dia 14 e 15. Hoje é dia
22 para 23, né? Então 9, 10 dias, mais 10 dias ele fica direto, né? 12, 10, 12 dias. Então quando chega o meio da retrogradação, Mercúrio fica no meio da Terra e do Sol. Tá? Então ele fica mais próximo da Terra também. Então uma mudança de prisma nas comunicações, define-se questões associadas a serviços, a atividades, aquelas revisões, aqueles perrengues que às vezes a gente nota em tempos de Mercúrio retrógrado, quando acontece a conjunção, existe um fator novo para andamento de questões ou para um plus das revisões, um plus das revisões, uma espécie de segunda mão de tinta, né? A gente vê, será que só uma mão de tinta está boa? Não, vamos pensar, de repente a gente, né, faz uma mão de tinta nova, né? Então você revisa a revisão, ou então você entra numa nova etapa, porque como vocês viram é uma conjunção, é um momento que o Mercúrio fica no meio da Terra e do Sol. Dias atrás a gente teve ali, ó, tá vendo? Ó, o Sol, Mercúrio ali no cantinho, né? A Terra atrás e Vênus. Esses dias a gente teve Vênus também, né? Tempo para rever, é isso aí, Daniel. Tempo para rever relações, para rever a postura diante de assuntos, até dos procedimentos das coisas que a gente faz, das coisas do cotidiano, né? E atenção também para alguns contratempos, que o que está retrógrado, às vezes, a gente dá um certo ritmo diferente para as questões do nosso cotidiano, da rotina, né? Então, um ciclo novo, um ciclo interessante que marca esse momento. Essa conjunção retrógrada, isso, Fernanda, nova etapa. A conjunção interna, né? Ou conjunção interior, alguns chamam de conjunção inferior, mas o inferior é por causa do movimento inferior que o Mercúrio faz, né? Ele tem um tempo menor ou inferior ao da Terra para girar em torno do Sol. Então, para não reduzir, para não ficar pejorativo, eu falo conjunção interior, porque o Mercúrio está no interior, entre o Sol e a Terra. Ele está ali né, entre. Eu falo que é um movimento interior, certo? Vênus também está por ali. Foi esses dias, Vênus também teve a conjunção, então é um processo de nova volta de Vênus em relação ao Sol e de Mercúrio também. Por isso que a gente está remanejando as coisas, voltando o ritmo de certas situações, dar uma recuada na pandemia, para dar uma, né, controlada nas lotações aí, né, dos UTIs, tralá. Então deu um recuo, né? A gente percebeu até um certo recuo. Então isso percebe-se também. Então a gente vê aqui no céuzinho, vamos ver se eu consigo colocar, o desenho da conjunção lá, né? A 3 graus de aquário. Então é importante observar o 3 graus de aquário, porque pode impactar algum movimento na área de aquário do nosso mapa astral, seja para o mês, para o bimestre, para algumas movimentações da semana, ou para o mês seguinte, os tempos futuros. Então, essa região 3 graus de aquário dá alguns starts, né? Ela pode dar um ponto de partida para começar as coisas, dependendo, caso vocês saibam, né, aonde é no mapa astral de vocês. Então, é um tempo interessante, né? Não necessariamente radical. O aquário tem um senso do causas, né? Do tema coletivo, das instituições, grupos. Então, são procedimentos, né? Deixa eu ver se eu destravo aqui para compartilhar. 1, 2, 3, teste som. 1, 2, 3, parou, melhorou. O fundinho de tela dá uma travada às vezes, né? Melhorou? Vamos ver se agora. 1, 2, 1, 2. Melhorou? Revolta aí. Tá travando o áudio. 1, 2, 3. Depois melhorou, né? Eu tiro o fundo e dá uma melhorada, né? Então, ok, vamos assim. Eu vou colocando aos pouquinhos, depois eu tiro só para dar uma ilustrada aí no fundo, né? Melhorou aí para todo mundo agora? Tá fluindo legal? Então, ok, é isso, né? Melhorou e piorou. Melhorou e piorou foi boa, né? É retrogradação, né? Parou, né? Então tá bom. Então, é isso. Então, a conjunção Mercúrio-Sol também desperta uma questão das comunicações, né? De
assuntos. E voltou a travar. Vamos ver se eu consigo dar uma ajustada aqui na conexão. Está travando, mas nem tanto, né? Certo. Acho que tá um pouco carregado esse celular por causa das férias, né? Os tempos de Mercúrio. O Mercúrio não revisou, né? Então, o meu fone, se eu tirar o 3, acho que é a conexão. Tô travando aqui realmente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá melhor? Melhorou? Som. Dá um retorno aí pra gente testar. Interferência do fone. Melhorou agora? Deixa eu ver. E aí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, teste som. Então, essa questão do Mercúrio retrógrado, conjunto ao Sol, tá beleza sem fone, dá umas pitacadas, né? Dá umas pitacadas na comunicação, tá vendo? Né? A última parte. Então, a questão das comunicações, ela quer melhorou, que bom. Então, é isso, né? A nossa live é um exemplo desses tempos da conjunção Mercúrio-Sol. A gente percebe uma condição de alternância, desritmo, às vezes, de comunicação. Isso pode acontecer no cotidiano, isso pode acontecer no dia a dia, nas relações, no nosso trabalho, né? Às vezes o sistema não registra os créditos, né, do que a gente quer colocar, né? Então dá umas coisinhas assim nesses tempos que o Mercúrio está retrógrado. Mas como ele faz a conjunção com o Sol, existe essa intermitência, às vezes, de uma nova etapa de situações, de temas em geral. Né? Não é, Fernando? Tá rindo? O ao vivo é o exemplo. É o exemplo, o processo astrológico a gente exemplifica na hora, né? Aqui agora, né? Jornalismo verdade, astrologia verdade, né? Astrologia real, né? Dá um feedback aí se está travando ou se tá ok a comunicação, porque às vezes pode dar umas pipocadas. Tempos de retrogradação é assim, né? A gente percebe o fluxo das coisas. Às vezes as coisas voltam a funcionar também, tá? Tem umas coisas que ficam meio lá escondida, que a gente não mexia há um bom tempo, elas voltam a funcionar. Às vezes aquele ferro lá, aquele ferro GE, né? Lembra dos ferros GE? Aquele preto e vermelho, galerinha, que é lá dos tempos dos primórdios, né? Quem não, os ferros da General Electric, né? Uma questão que aconteceu em outro, pode se resolver nessa. É uma questão que aconteceu em outro Mercúrio retrógrado, às vezes isso acontece, às vezes reincide, né? Olá, Bernadette, bem-vinda. Às vezes também desata, às vezes tem alguma coisa que começou no outro Mercúrio retrógrado e atrapalhou, dá uma confundida, dá uma bobeada, uma revisada, uma retomada, né? Vocês estão rindo, né? Os fones voltaram a funcionar neste Mercúrio retrógrado. Você viu, Carla? Tá vendo como é que é a coisa? É curioso, é um start da comunicação, dá um plaft, dá uma atualizada no Windows sem a gente querer, fone volta a funcionar, né? Os ferros da GE voltam a aquecer, aquelas leiteiras que apita, né? Quem que teve leiteira que apita aí, né? Ainda existe leiteira que apita? O Mercúrio retrógrado ele é também retrô, ele tem uns times vintage, às vezes é um tempo das exposições das coisas do passado que também podem aparecer por aí, tá? Então uma semana que a gente começa com essa retrogradação. Nós temos essa semana também volta, né, uns papos, né? Tem uns oi sumidos aí também, né? Que é natural, né? De vez em quando parecem uns perispíritos, né? De paquera, né? Parecem uns perispíritos. Né? Ninguém mais ferve leite, né, Juliana? Pior que é. Antigamente tinha as leiteiras que apitava, aquela coisa. Hoje os leites vêm tudo meio, né? Enjaulado, né? Enfim. Olá, Fabi, bem-vinda. Tem uma coisa do micro-ondas, né? Enfim, sei lá. Eu sei lá. Minha mãe ainda bota para ferver, né? E derrama de vez em quando. Deixa
Quando vê, tá aquele... O ar-condicionado liga sozinho, né, Fernanda? Tem umas coisas assim, o espírito do Alexandre liga o ar-condicionado, né? De repente ligou lá, teve alguma coisa espiritual. Oi, Fabi, bem-vinda. Bem-vindo, pessoal que chega. Então, estamos no céu da semana de 23 a 29 de janeiro, para quem chegou, falando do Mercúrio-Sol em conjunção, Mercúrio retrógrado, tempos ainda de retrógrado. É a última semana de Vênus retrógrado, né? Tá rindo, né, galera? O pessoal gosta dessas viagens retrôs, né? De vitagem associado aos temas astrológicos. É uma semana, pessoal, um tanto com uma vibe capricorniana, tá? Por quê? Porque na quarta-feira, nós temos, na segunda-feira, segunda-feira, dia 24, nós temos Marte ingressando em Capricórnio, tá? Eu vou ver se eu coloco aqui rapidinho, só para deixar na gravação, depois eu volto para não atrapalhar o áudio, ó. Olha lá, ó. Marte em Capricórnio, tá? Eu vou tirar para não atrapalhar. Então eu vou lá, parar de compartilhar. Então Marte em Capricórnio. E tem alguma implicação em fazer aniversário com tudo isso retrógrado? Então, o Dé, é uma boa pergunta sua. Fazer aniversário com essas questões em retrogradação tem alguns pontos positivos. Algumas coisas elas até podem parar. De repente você para com algumas coisas que você procede. Mas tem um lado interessante de fazer aniversário com uma revolução, né? Com Mercúrio, Vênus retrógrado, o mapa da revolução solar. Muitas coisas que estavam em stand-by, elas saem da gaveta no ano que você faz aniversário. Então, se você queria fazer um curso, uma coisa que ficou parada em 2020, 2021, você faz aniversário com esses retrógrados, aquilo que você adiou nos anos passados, você movimenta, né? Você dá uma retomada, tá? Então tem um tanto isso. Às vezes você retoma algumas questões que vinham em stand-by, certo? E também retoma o prumo de algumas relações. Tem que ver qual a área que você impactou, né? Nesse sentido. A área de sombra, eu acho que vai até aí período de fevereiro, pelo menos a primeira quinzena, tá? Depois eu confirmo certinho para vocês. Então, também tem isso, fazer períodos de nível com Mercúrio, Vênus retrógrado, às vezes a gente dá uma retomada de assuntos que vinham estagnados também, parados em relacionamentos, tá? Então isso acaba tendo importância. Se a pessoa já tem, né, Juliana? A pessoa tem algumas questões, tem gente que se dá bem nos retrógrados, fica em sintonia com as coisas, né, do ritmo. Parece que é um ritmo compatível, né? É ótimo para revisões, para assuntos, mas também quem tem, às vezes, pode ter alguns contratempos. Mas, em geral, flui melhor. Quem já tem pode ter um indicativo de mais força no Mercúrio, na questão de estudos, na questão de retomar esclarecimentos de relacionamento, de convivências, de assuntos em geral, né? Então a gente tem na segunda-feira, dia 24 agora, Marte em Capricórnio. Marte ingressa em Capricórnio na segunda e Mercúrio ingressa em Capricórnio na quarta, tá? Então isso acaba sendo importante também. Então, Lu, fortalece quem tem Mercúrio retrógrado e vive período de Mercúrio retrógrado, costuma entrar em sintonia com os temas ou com o ritmo, ou vive mais revisões, trabalha mais o Mercúrio, dá uma bombada na comunicação, no marketing, nas informações, né? Mesmo quem tem Mercúrio em Aquário, principalmente, Juliana, é mais forte ainda, porque como o Mercúrio está retrogradando por Aquário, né? Isso acaba também intensificando mais as vivências do Mercúrio. Pode retomar elos, retomar grupos, retomar amizades, né? Então, a Mercúrio retrógrado em Aquário tem esse indicativo. O Marte, como a gente viu, vou colocar de novo aqui só para desenhar na telinha, olha lá, Marte, 24 de janeiro em Capricórnio, olha, ó, né? Marte em Capricórnio. E aí, Marte em Capricórnio sempre tem uma indicação dos processos a longo prazo, né? Das iniciativas para construção no modo geral,
né? Questões que envolvam projetos a longo prazo ficam alinhadas ou ficam com uma indicação para andamento de assuntos, para melhor direção, né? Marte em Capricórnio também costuma ser um período em que a gente nota o impacto de algumas questões das autoridades, né? Então, às vezes, tem lugares que aumenta preço, né? Tem algum decreto diferente, né? Decide alguma questão para longo prazo, para uma questão, né, de quem comanda, né? Desde o governador, do prefeito, do presidente. Então, isso tem um impacto. Marte em Capricórnio, ele impacta nas decisões de longo prazo, ou ajuda a dar um norte, um cronograma para aquilo que a gente, para as decisões que a gente quer para um tempo maior, né? Para umas ou a gente estabelece quando as metas quando as metas serão batidas, né? Ou pelo menos quando a gente quer alinhar. E tem uma curiosidade com a própria pandemia. Marte ingressou em Capricórnio lá por fevereiro, e entre fevereiro e março de 2020. Quando ele ingressou em Capricórnio naquela época, ele formou conjunção com Saturno, com Júpiter e com Plutão. E naquela época foi o tempo que deu um expandir da pandemia, né? Foi como se o Marte ligasse o detonador da história, né? Então, desde aquela época até agora, o Marte não voltou a Capricórnio, ele está voltando agora. Qual que é a moral da história? É como se agora fosse uma espécie de último teste para a própria pandemia. É como se fosse uma espécie de último teste para ou uma intensidade desse movimento da pandemia, ou para um controle, uma segurança. A tendência é mais essa, né? Então, dessa vez, o Marte formará conjunção apenas com Plutão, mais para o mês que vem, né? Mês que vem, ou o março em especial, né? Deixa eu só confirmar aqui, mas é mais ou menos isso. Da outra vez, Marte fez um strike, ele fez conjunção com Saturno, né? Você tem Marte em Capricórnio também, Juliana? Está num ciclo novo, né? Você está num ciclo novo, então, para muitas coisas. Aonde você tem Marte, o signo, a casa que você tem Marte, aquela casa tem um movimento, tem uma nova etapa, tem um novo ciclo realmente, né? Então isso acaba sendo interessante também para essas questões, tá? Então, eu vou confirmar aqui quando que Marte e Plutão vão ter conjunção exata. Cadê minha colinha? Então, isso aqui é importante. Dessa vez, a conjunção Marte-Plutão, o Marte ele fará aspecto apenas com o Plutão. Em 2020, ele fez uma espécie de campo minado astrológico, pareceu, né? Fez conjunção com Saturno, fez conjunção com Plutão, fez conjunção com Júpiter, tudo ao mesmo tempo agora. Então, o impacto da pandemia foi muito notável naquele tempo de Marte com esses planetas, né? Você lembrou bem, Fabi, a vacina pode ser um sinal, né? Então a definição aí de algumas questões da Coronavac, vacina para criança, não só vacina, mas até uma nova etapa na condução do longo prazo associado aos temas coletivos, né? Então isso é um ponto importante também. Você tem Marte em Virgem, Fernanda? Quem tem Marte em Terra vai ter bons aspectos, né? A Daniela tem Marte em Câncer. Isso, quem tem Marte em Câncer vive uma oposição de Marte. Então são desafios que envolvem o tema marciano, né? Na questão, é a metade do caminho, né? Então são questões de relacionamento, né? São questões de vivências, né? Essa história de você tá maior polêmica na Europa, né, Fabi? Então, isso é algo que pode ser um tanto repensado ou ajustado nesses tempos de conjunção Marte e Plutão mais para o mês que vem, né? Isso acaba sendo
percebido, mais notado, mais vivenciado. Então aqui, ó, Marte conjunção Plutão. Deixa eu só checar a exatidão dela. Eu acho que é lá para abril, se não me engano. Né? Abril não. 2022. 2022. Então nós temos ali março, 3 de março. 3 de março tem Marte e Plutão conjunção. Travou, gente? Estão me ouvindo bem? 1, 2, 3, teste som. Olá, Neta Centurion. Dá um retorno aí do áudio para ver se está bem, para ver se vocês não perdem. 1, 2, 3, teste o som. 1, 2, 3. Então, é isso. Marte em Capricórnio, ele tem um indicativo para as questões de longo prazo, para as questões de projetos, para questões daquilo que a gente quer direcionar com um cronograma, com experiências, né? Com situações associadas aos nossos temas de vida. Então a área de Capricórnio, até porque mais para frente teremos conjunção Vênus-Marte também. No final da semana tem conjunção de Mercúrio com Plutão também em Capricórnio. Né? Então não só Marte ingressa em Capricórnio segunda-feira, como Mercúrio também ingressa em Capricórnio. Só que o Marte vai de Sagitário para Capricórnio. O Mercúrio virá de Aquário para Capricórnio. Então, é um tempo capricorniano essa semana, com uma vibe das questões de estrutura, do pensar a longo prazo. Então, quando tem duas configurações numa mesma semana, chegando em Capricórnio, e ainda Vênus está retrogradando no signo, muitas questões de temas conservadores, das estruturas, das instituições, de governo, de poder, ganham uma dimensão de mais impacto. Tá? Então isso acaba sendo importante. Mas o principal, o ingresso de Marte em Capricórnio parece ser uma espécie de divisor de águas para a pandemia. Então, lá em 2020, quando Marte ingressou em fevereiro e março, foi quando ele encontrou Saturno, Júpiter e Plutão, que estavam em Capricórnio. Desta vez, dos lentos, ele só encontrará com o Plutão, né? que a gente vê aqui. Ó, né? Então, se a gente observar lá para frente, só tem o Plutão e um encontrinho com Vênus. Né? Então, não é aquela efervescência de grande conjunção. O Marte chegou na grande conjunção naquela época. Então, fim de ciclo da pandemia em um dado sentido. Então, pode ser uma atualização da questão dela para uma endemia, ou então uma variante nova, mas que não tenha o mesmo impacto das outras, ou com uma condição de controle, né? Então, de certa forma, isso acaba acontecendo. E tem um lado interessante. Marte é bem posicionado em Capricórnio. Marte está exaltado em Capricórnio. Então, Marte é um planeta associado a ações, a impulsos, a atitudes. Então, se ele está em Capricórnio, normalmente é aquela ação com uma certa disciplina, né? Então, a ação com disciplina, com estratégia, ela tende a fluir melhor, né? O Marte, por exemplo, se o Marte está em Áries, o Marte está em Leão, Sagitário, às vezes a ação é meio no uou, né? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, fazendo muitos planos para poder contra-atacar, né? Como diria a música. Agora, o Marte em Capricórnio, ele é mais focado, ele tem um lado de estratégia, mesmo que a ação para a estratégia, né? Então, Bernadette, você vai melhorar, vai piorar? É a pergunta de $1 milhão, né? Vai melhorar ou vai piorar? Né? E Silvio, é melhor ou pior? Então, eu sou otimista. Eu acho que é um novo ciclo para uma etapa nova em relação à pandemia, diante de um desafio, diante de um controle, né? E Marte em Capricórnio, ele tem uma questão de um cronograma, de um planejamento. Então isso acaba tendo uma intensidade. Mas é claro que lá para março, quando ele faz conjunção com Plutão, deve ser um período um pouco tenso por questões de polêmicas que são propensas a serem vivenciadas no sentido de pandemia, no sentido de poder de autoridade e até no contexto político em si, porque a gente fica suscetível aí até as definições do pleito eleitoral, blá blá blá, né? As manifestações de alguma forma, tá? Estou otimista, porque ali quando Marte também tiver
em conjunção com Plutão em Capricórnio, vai ser o tempo em que intensifica mais a conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes, que tem uma sinalização um pouco mais positiva, de otimismo, né? No sentido geral. Mas, é como eu digo para vocês, às vezes, de vez em quando, astrólogos erram, né? E, ok, né? A culpa é muito mais do astrólogo do que da astrologia, tá? E ok, mas nessa primícia é diferente. Marte conjunção com Plutão esse ano é diferente do Marte conjunção com Plutão de 2020. Porque em 2020 era um kit combo, internet, TV a cabo e né, Wi-Fi com Marte, Júpiter, Marte, Saturno, Marte, Plutão. Então a pandemia ela foi um tanto, né, propagada mundialmente, né? Então tem essa questão. E quarta-feira nós temos Mercúrio em Capricórnio, retomando, né? Então Mercúrio retrógrado em Capricórnio, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um desenho para ilustrar na gravação. Então Mercúrio ele retrograda para Capricórnio, olha lá, ó. Mercúrio, né, retrogradando em Capricórnio. Mercúrio retrógrado em Capricórnio ele é condizente. Tá rindo, Fernanda? Mercúrio retrógrado em Capricórnio ele é condizente com o pensar a longo prazo, né? Mercúrio é associado aos pensamentos, ao ritmo cotidiano. Mercúrio rege Gêmeos, Mercúrio rege Virgem. Conversas mais sérias sobre determinados assuntos são propensas. Você pode retomar assuntos, né? É isso aí, o Fabi. Marte em Capricórnio ele é mais cirúrgico, né? Ele é mais estratégico, ele é a questão do cronograma, né? Ele não vai muito para perder, né? Acho que é isso que você quis dizer. O Mercúrio em Capricórnio é o pensamento, é a comunicação, é o ritmo mais alinhado com um padrão. Então, quando o Mercúrio retrograda para Capricórnio, às vezes a gente tem propensão a voltar algumas conversas sérias, aquelas conversas sérias que a gente vinha adiando, né? A gente pode voltar a revisar assuntos para longo prazo também, né? Então, como o Mercúrio ele vai estar no final de Capricórnio, ele está voltando e o Marte está chegando, os temas capricornianos ganham essa dinâmica de atenção, foco a longo prazo, pensar a longo prazo, respeitar padrões, respeitar a sistemática de questões conservadoras, convencionais, né? Que isso tem uma associação com a vibe do Capricórnio, a vibe do pé no chão, que é um signo de terra. Tá? O que mais? E tem não só isso, né? Mas ao final da semana, o Mercúrio retrógrado faz conjunção com Plutão. Né? Mercúrio retrograda, volta para Capricórnio na quarta-feira e já chega a fazer uma conjunção com Plutão. Vamos ver aqui. Ver se eu consigo colocar o desenho. Ó. Mercúrio conjunção com Plutão nos 26 graus. Tá vendo ali? Ó, né? Conjunção Mercúrio-Plutão, pessoal, é aquela história. Fale com o motorista apenas o indispensável. Né? As conversas elas podem ser um pouco mais delicadas ou gerar um impacto. Né? Requer atenção para não entrar em discussão à toa. Quando vê a discussão, bum, já falou, bombardeou o diálogo, né? Já chega dinamitando na conversa. Mas também Mercúrio conjunção Plutão é interessante para conversas profundas, para retomar conversas profundas, conversas íntimas, diálogos mais intensos, mas com estratégia, calma e elegância, né? A velha calma e elegância de sempre para não criarmos saias justas, tá? Mercúrio conjunção Plutão voltam conversas sobre tabus, sobre polêmicas, sobre, né, as diferenças sociais, diferenças de gênero, de orientação sexual, que a gente vê na mídia, polêmicas sendo conversas profundas, né, Fernanda? Não só conversas profundas, mas debates coletivos que a gente pode entrar um pouco na onda, né? Então a gente, nessa conjunção Mercúrio-Plutão no final da semana, requer uma atenção para não entrarmos um tanto na profundidade
de certas polêmicas, porque a gente vai ver uns fogos cruzados por aí, né? Ah, porque não podia falar isso, né? Como dizer uma coisa dessas, essa altura, né? O respeito, a liberdade. Então, Mercúrio conjunção Plutão requer um policiamento das opiniões, às vezes sem querer, às vezes sai um pouco da linha. O politicamente correto é desafiado, né? Então isso é um papo de tabu, né, Fernanda? Você, escorpião, adora, né? Adora umas coisas ali muito mais apimentadas, né? Não tem que ser, não é pimenta do reino, não é pimenta malagueta, né? Pimenta escorpiana é aquelas malaguetas de pipoca lá da saída do circo, né? Vai lá, uma gotinha só para não ir longe, né? Já bota 3, 4 gotas da pimenta na jogada. Então Mercúrio, Plutão, conjunção, um pouco isso, atenção com o nível de pimenta que você coloca na discussão. Tá? Atenção ao nível de pimenta que se coloca na discussão ou na pipoca a degustar na saída do cinema. Então, olha, atenção também com os temperos, né? Com os temperos das conversas. Então, conversas de tabus, discussões e debates mais extremos, discussões sobre causas sociais, sobre os direitos, a igualdade, a questão racial, a questão de orientação, de gênero. Isso aí é propenso a bombar um pouco mais. Ainda mais agora em época de Big Brother, né? Que a gente vê os Big Brother, aí as coisas vindo um tanto a florar, cancelamento, né? Aquele amigo lá da esquerda ou da direita que quer debater com você, né? Então quando tem que ficar de boca fechada, né? Tá? E a questão não é ficar de boca fechada, é a estratégia da comunicação, porque às vezes até se ficar de boca fechada a pessoa pode implicar com quem está de boca fechada. Então a pessoa pode chegar, nossa, mas por que você não fala nada? Você está conivente, né? Tem um pouco isso também. Até quem fica de boca fechada na conjunção Mercúrio-Plutão, a pessoa acha que está num posicionamento. Ah, está em silêncio por quê? Quem cala consente, né? E às vezes a pessoa quer ficar na dela, quer ficar tranquila, né? Não quer entrar em fogo cruzado, mas ela fica lá, né? Tem um pouco... né? Não é isso, Olivia? Tá em silêncio por quê? Né? Quem cala consente. Por que você não dá sua opinião? Tem um pessoal implicante, galera. Mercúrio-Plutão conjunção requer estratégia no posicionamento de comunicação. Às vezes a gente é forçado a tratar alguns assuntos delicados, né? A geminiana estratégica é difícil, né, Neta? Às vezes um jeito bom na estratégia é os bilhetinhos. Manda um bilhetinho, né? Eu estava com um problema de comunicação com umas pessoas, quando a gente só ficou na mensagenzinha, a coisa deu uma melhorada. Então às vezes você pode mudar. Conjunção Mercúrio está retrógrado, conjunto a Plutão. Em Capricórnio, às vezes você dá uma mudadinha no padrão da comunicação, pode dar uma ajeitada, né? Pode dar uma melhorada. Você vê que a pessoa não está te entendendo na lábia, às vezes mudar para mensagem pode ser melhor. Às vezes se a mensagem ela entende tudo errada, né? Ela lê uma coisa, interpreta a leitura do WhatsApp lá, interpreta errada, viu que não tem a vírgula lá, né? Como assim? Você escreve uma coisa dessas, tal? Pega o áudio, olha, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer isso, isso e isso, mas soou assim, assim, assim. Aí você pode ajudar a mudar o contexto, né? Às vezes a mudança do ritmo ou do jeito da comunicação é uma boa estratégia num tempo de Mercúrio retrógrado, ainda mais em conjunção com Plutão, né? Então, emoji de coração, né? Então, tem um pouco isso. Como é que emoji de coração, às vezes, para quem é muito Capricórnio, muito Terra, às vezes você manda emoji de coraçãozinho, manda umas coisas mais engraçadas, né? Tem lá os seus estilos, né? Tem que achar o ritmo dos emojis também para as pessoas, né? Tem gente que se irrita com a nossa calma. Exatamente, Olivia, é um pouco isso. É o contexto do receber a comunicação e o receber a expressão, né? Então é isso, gente. Voltamos aí o céu da semana, de 23 a 29 de janeiro. Então atenção aí, tempo de Mercúrio retrógrado,
em conjunção interior com o Sol, que a gente falou no início da live, as intermitências de comunicação, até aqui na live a gente travou, né? Existe muito isso, né? A gente vai falar sobre Mercúrio retrógrado numa live, a live começa a travar, né? As informações dão uns chabus, né? Às vezes, uma vez eu fui fazer uma palestra de Netuno, não sei se era Netuno ou era a galera começou a ter sono, né? Começou a ficar um pouco ali, né? Uau, né? Ou então começou a falar de cinema, né? Começou a falar do tridimensional da arte, né? Às vezes o contexto do tema astrológico dá essa indicação, né? Você fala de Mercúrio retrógrado, às vezes dá umas intermitências no áudio, na comunicação, né? No problema do fone, né? Que a gente tira e a gente começa a melhorar o áudio, né? Então acaba acontecendo também, tá? Então uma semana que Marte ingressa em Capricórnio, estratégias para longo prazo, Mercúrio viajaram na palestra lá, o Daniel, você nem sabe. Mas não foram viagens psicodélicas, tá? Netuno é uma parada. Então, Marte em Áries será isso? Não, Marte vai entrar em Capricórnio, Lili, não entendi a sua pergunta. Marte em Capricórnio, ele é positivo para estratégias. Então, a partir de segunda-feira, aquela questão de estratégias ao longo prazo, aquilo que a gente quer programar para o ano, às vezes dá uns impactos com figuras de poder, dando, né, a algumas autoridades. Marte em Capricórnio, para algumas decisões para médio e longo prazo é positivo. Então o parcelamento do IPVA, do IPTU, né? Ou você vai quitar a vista. Então, para decisões que envolvam o longo prazo num aspecto material, financeiro cotidiano, essa retrogradação de Mercúrio em Capricórnio, quarta-feira, e o Marte chegando em Capricórnio na segunda é interessante para as tratativas do que a gente quer direcionar para longo prazo, né? Então, aquelas contas, aqueles ajustes do ano, né? A despesa da escola, né? Material escolar e por aí vamos também, que a gente pode ter uma atenção com esses projetos do andar do ano. E aquela história que eu falei para vocês, é uma segunda etapa, é uma chance importante, é um momento crucial para a pandemia, porque na época que ela começou, Marte estava a ingressar em Capricórnio e formou conjunção com Júpiter, Plutão e Saturno. Então teve aquele esparramar da pandemia para o mundo. Dessa vez a conjunção de Marte é só com Plutão lá em março. Então é provável que um upgrade possa marcar a pandemia. Muito provavelmente com a questão de um direcionamento de como será o andamento para o decorrer do ano, um assentamento, de repente, para a endemia, ou então, se uma possibilidade de outra variante acontecer, uma possibilidade de algo mais controlado ou mais, né, sem letalidade ou sem aquela questão que foi nos últimos 2 anos. Tá bom? E esse começo de semana com Mercúrio retrógrado em conjunção ao Sol, em Aquário, marcando início de ciclo, e depois o Mercúrio em Capricórnio na quarta-feira, propenso a revisões e de pensamentos e ideias para longo prazo daquilo que a gente quer ou rever ou direcionar. Certo? Pessoal, este é o Céu da Semana de 23 a 29 de janeiro. Muito obrigado a vocês de novo aí pela primeira live do ano, voltando aí de férias, né? Mercúrio ainda retrogradando, a conexão travando, tralá. Vai ficar gravado sim, Mari, tá bom? Vou deixar aqui gravado. Quero agradecer a atenção de vocês, uma ótima semana a todos. Obrigado aí, Fabi, obrigado pessoal. Carla também, desejo aí calma e elegância, né? Em termos de Mercúrio retrógrado. Para revisões é ótimo, ó, o meu computador tá voando aqui, porque eu fui consertar ele com Mercúrio retrógrado. Tudo que dá para revisar nesse período de retrogradação, a tendência é de ir bem, é de fluir bem, né? O que tiver que projetar algo novo, se der para esperar, ok. Se não der também, vamos assim mesmo e depois revisa, certo? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez, ótima semana a todos. Obrigado, Ju, Lívia, Fernanda, Cristina. Um abraço, ótima semana a todos.